Isaías capítulo 29. Vamos ler do 9 até o 13. Diz assim: Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas no livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou, se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. Versículo 13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Só para a gente ter o contexto, antes da gente orar, o que estava acontecendo aqui em Isaías 29? Se você pegar o capítulo todo para ler, você vai ver o profeta que ele está se lamentando sobre a destruição que vai chegar sobre Israel, né? Falando do cerco, da invasão da Babilônia. E aqui o povo está prestes a ser levado para o cativeiro. E ter, né, o muro destruído, o templo destruído, tudo por Nabucodonosor. Mas por que o povo foi levado para o cativeiro? Alguém sabe? Resumindo, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Deus ele nunca quis um estilo monárquico para o povo de Israel, certo? Todo mundo sabe disso. Lá, né, em quando Samuel ainda era juiz. Amém. Então, Deus nunca quis um estilo monárquico para o povo. Naquele tempo, as nações vizinhas, né, os outros países, os outros povos, eles tinham seus reis, eles tinham as suas cortes, eles tinham tudo isso aí. E Deus não queria que o povo dele fosse igual às outras nações. Ele não queria que fosse o mesmo modelo. Ele queria um povo diferenciado, né, um povo que qualquer um que olhasse pudesse falar assim, esse é o povo de Deus. Esse é o povo do grande eu sou. Então, a história do cativeiro de Israel começa desde esse ponto. Né? Em tudo que os reis não fizeram. Na divisão de Judá e Israel, nas leis que foram dadas, mas não foram cumpridas, né, que foram ignoradas, na desobediência, na idolatria, etc. O cativeiro veio de todos esses momentos. E aí, depois de 70 anos de cativeiro, enfim, eles retornam, né, à sua terra. Né? E é isso que a gente está vendo aqui, no versículo 13, foi o estado deles antes de tudo. Foi antes do cativeiro, né? Quando o povo volta, fica tudo transformado, né? Depois que o povo volta à Babilônia, aí transforma tudo. Agora é só confete, alegria, devoção, aleluia, né? Felicidade, alegria. Eles aprenderam, né, com os erros, né? Eles aprenderam com os erros e agora era um povo que Deus podia olhar e falar: meu povo. Foi? Foi isso? Não, não foi. E é esse o ponto que a gente começa a pregação, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Orem comigo, por favor. Comigo e por mim, né? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por esse dia, por mais um dia na tua presença, Jesus. Obrigada, Senhor, por termos chegado até a tua casa, por estarmos aqui, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor possa estar, Senhor, operando através dessa palavra. O Senhor já falou conosco através dos louvores. Continue falando conosco, Senhor. Conosco, porque não é eu que estou falando para a igreja, Jesus. É o Teu Espírito Santo que está falando para todos nós. Então, Senhor, usa a minha vida. Senhor, tenha misericórdia de mim. Que Sua graça recaia sobre a minha vida. Que eu não fale nada daquilo que eu queira falar ou daquilo que eu pense ser certo de falar. Mas que seja tudo Teu Espírito Santo, Jesus, que seja a Ti, Senhor, através de mim, Senhor. Eu nada tenho, Senhor, não tenho mesmo para dar para ninguém aqui essa noite, Jesus. Eles vieram aqui, Senhor, com uma fome e uma sede de Ti, Senhor, não da Aline, não dos louvores, dos ministros de louvores. Eles vieram aqui para Te ver, Senhor. Então, que o Senhor sacie a fome do Teu povo, no nome de Jesus, Pai. Te agradeço, continue conosco. Amém. Então, eu tinha mais ou menos noção do que eu queria falar, né? Mas não sabia como que ia desenvolver, como que eu ia abordar. Porque a única coisa que me incomodava no coração era a palavra religiosidade. Era só isso que estava. Só que eu não queria falar de religiosidade. O que é a religiosidade? Até porque a gente já sabe o que é religiosidade, né? O que é? Alguém pode gritar aí o que é religiosidade?
Isso aí, é isso aí que vocês falaram. Eu ouvi o pensamento de vocês, é isso aí que vocês pensaram? É isso aí. Então, até que eu estava pesquisando, né, e lendo, a gente fica querendo atiçar o Espírito Santo, né? A gente fica tipo assim, oi, fala. Oi. Aí ele foi me sondando, foi me direcionando, e eu me deparei com esse texto de Isaías, e eu falei, é isso. Então, que Deus abençoe. Eu fui esculhambada, e espero que vocês também sejam. Porque eu não vou ser esculhambada sozinha. Aleluia. Então, ó, a palavra religiosidade, não o que é, tá? Mas a palavra religiosidade tem um significado bem blasé, assim. O Google fala o seguinte: é a característica do que é religioso. É a qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. Então, de uma maneira bem simples, religiosidade é a ação da religião, né? A gente coloca em prática aquilo que a religião que a gente professa nos diz para colocar. Então, até aqui, é uma coisa tecnicamente inofensiva, certo? Tipo assim, eu sou religião cristianista. Mentira, essa palavra nem existe. Eu sou do cristianismo. Eu sou do cristianismo. Então, eu tenho que seguir os preceitos de quem? De Cristo, né? Amém, aleluia. Se eu sou budista, eu sigo os preceitos de quem? De quem? Ah, tá, achei que você não estava... Então, se eu sou católica, eu sigo os preceitos de quem? Do Papa? Sei lá, não sei. Não sei também. Eu não baguei pelas outras religiões aí para saber. Aleluia, glória a Deus. Então, voltando para o povo de Israel, a gente pode dizer que eles eram religiosos? Podemos? Sim ou não? Sim. Ah. E isso foi ruim o tempo todo? Sim ou não? O tempo todo foi ruim a religiosidade deles? Sim ou não? Então, quando se tornou ruim? Ou melhor dizendo, quando se torna ruim? Quando a gente para pensar um pouco, dá para entender o povo judeu. Eu falo que eu sou muito empática com os judeus. Eu tenho empatia por eles. Porque assim, vamos lá. Eles foram um povo que testemunhou muita coisa de Deus, né? Eu até listei algumas aqui, ó. Eles viram milagres e maravilhas, cidades foram... Gente, eles viram Jericó, que até então era um bagulho gigante, cercado de muros, de muralhas, aquilo ali caiu. Sei que a gente não consegue, às vezes, imaginar. Eu falo que eu tenho uma imaginação muito boa, muito fértil, mas, ao mesmo tempo, ela peca nos detalhes, que eu não consigo imaginar um negócio gigante, do tamanho do bonde, caindo na frente do povo todo, e com grito, gente. Não foi assim, gente, vamos martelar até cair. Não teve um terremoto, não teve nada. Eles gritaram e o negócio caiu. Eles tiveram, né, o mar aberto 2 vezes, né? Um para entrar na Terra Prometida, o pastor estava ilustrando aqui no outro dia, eu falei que é meio porca, porque assim, eu imaginava um riachinho assim abrindo e eles passando. Mas não, o rio continuou e só foi subindo aquelas águas para eles passarem. E antes disso teve o Mar Vermelho, que tipo assim, o negócio abriu. Então foi um povo que testemunhou coisas maravilhosas. E ainda que eles tenham passado, né, por altos e baixos e subterrâneos na caminhada, ainda assim eles não deixaram de testemunhar o agir de Deus. E uma coisa que não é muito debatida é que após essa volta da Babilônia, a gente tem esse período onde os livros de Neemias, Zacarias e... Deixa eu ver aqui. Neemias, Malaquias e Zacarias foram escritos. Aqui a gente sabe que a Bíblia não está em ordem cronológica, né, gente? Mas quando eles voltam da Babilônia, é mais ou menos ali que Neemias é escrito, né, que ele escreve o livro dele, que Malaquias escreve o livro dele, Zacarias escreve o livro deles. E depois disso, não temos nada. Não até a hora de Jesus vir para a Terra, né? Esse é chamado período interbíblico. Eu não vou entrar nele, tá? Só para dizer. Mas, sim, basicamente, foram 400 anos de silêncio da parte de Deus. Vocês conseguem imaginar isso? Você coloca no lugar dos judeus e pensa. Um povo que teve profetas, que teve todo um negócio, do nada... Teve fogo do céu, gente, Sodoma e Gomorra. Teve Elias, teve Eliseu. Do nada, esse povo que teve tudo isso, teve os reis mais poderosos da terra, tiveram Davi, Salomão. Do nada, tudo isso. Do nada não, né? Porque eles plantaram o querubim. Mas, tipo assim, era uma arca ali que, se você tocasse, você virava camisa de saudade. Então, assim,
Era. Então, assim, esse povo tinha tudo isso e do nada passou a não ter nada. E do nada passou a não ter nada. Usar, né, tadinho? Virou camisa de saudade só porque tô... Então, assim, esse povo, ele tinha tudo. Tudo. Para de rir do camisa de saudade, tentando concentrar aqui. Deixa eu beber uma água, peraí. Dá um glória a Deus enquanto eu bebo água. Aleluia. Então, esse povo, ele tinha tudo e do nada não teve mais nada, né? Então, assim, eu estou tentando fazer a gente mergulhar e entender que por mais que a gente saiba que a religiosidade é ruim e tal, ela tem fundamento, querendo ou não. Ela tem um fundamento, né? Ela começa de uma boa intenção. Mas o que é que dizem? De boa intenção? De boa intenção? O inferno está cheio. Aleluia. Ela começa daquele pensamento assim: quando eu fiz tal coisa, Deus veio. Quando eu li aquele versículo, eu senti Deus. Quando eu louvei aquele louvor, eu senti Deus. Quando eu fiz aquilo, eu senti Deus. Então, assim, quando eu fiz alguma coisa, quando eu cantei esse louvor, quando eu fiz essas coisas, quando eu fiz tal, eu tive determinada ação, Deus veio. Deus se manifestou. Deus agiu. Então, isso significa que se eu fizer de novo, Ele vem de novo. E, assim, esse é um pensamento de boa. Não é? É um pensamento ruim? Não é um pensamento ruim. Por quê? Porque eu vi a manifestação do Espírito e eu quero ver de novo. Eu senti a presença de Deus. Eu vi Deus agindo. E eu quero fazer de novo. Então, eu vou buscar todas as formas que me fizeram ver da primeira vez para eu ver de novo. Então, assim, não é uma coisa tecnicamente ruim, mas a forma como eu começo a me conduzir, a acreditar que foi determinada ação que fez isso acontecer, já distorce um pouquinho as coisas. Sem perceber, a gente começa a colocar Deus numa caixa. A gente começa a mesurar um Deus que é imensurável. A gente começa a achar que tem uma receita de bolo, que tem uma rotina. E ao fazer isso, eu tiro Deus de sua infinita grandeza e coloco Ele numa coleira. E Deus não é um cachorro. Nós não somos donos de Deus para puxar Ele quando Ele quiser que Ele venha. Quer um exemplo prático? Te dou alguns. Não é um só, não, é vários. O ministro de louvor, e eu posso falar, eu tenho propriedade para falar de louvor, ou um músico da casa de Deus, que não está ligado no Espírito, tá, gente? Não sai daqui achando que todo ministro de louvor e todo músico vai fazer isso. Não. Mas aquele que não está ligado no Espírito Santo, ele pode acabar manipulando a igreja. Inconscientemente até. Ou conscientemente. Tem uns aí... Aleluia. É científico, gente. Só pesquisar. Uma vez eu falei disso com o Rafael, o guitarrista, e a gente foi conversando sobre... graças a Deus, gente, amém. Vocês podem dar um aleluia depois. Nossa igreja, ela tem ministros e músicos que têm ligação com o Espírito Santo. Então, assim, isso aqui não é da nossa igreja, não se inclui. Estou falando que é uma situação que pode acontecer, né? Então, tem acordes específicos, presta atenção, que se tocados na sequência certa, eles ativam nossa emoção. Sabia? Não sabia? Agora você está sabendo. E aí, às vezes, a gente está chorando, se arrepiando, e está crente que é o Espírito Santo, só que é tudo aqui, ó, na nossa cabeça. Né? Eu vejo, às vezes, menina, quando a bateria deu aquela virada, eu me arrepiei. Que legal. Eu me arrepio ouvindo a Taylor Swift. Então, assim, não é o Espírito Santo que está ali. Eu me arrepio quando a Beyoncé dá aquele grito dela, eu fico, uou! Então, mas não é o Espírito Santo que está. A gente sabe que não é o Espírito Santo que está naquela irmã, não é mesmo? Então, é o efeito Pavlov. Na verdade, a teoria Pavlov. Não vou saber quem é Pavlov, tá, gente? Eu só sei a teoria dele, que é o seguinte. É basicamente uma condição... Eu anotei aqui para não esquecer. Basicamente uma condição onde a gente associa uma coisa a outra e nós somos estimulados por causa disso. É tipo assim, ó. A Yasmin, ela gosta muito de bala de hortelã. E eu quero que a Yasmin goste de mim. Então, todo dia eu vou lá e dou uma bala de hortelã para a Yasmin. E passo ali aqui a bala de hortelã e vou conversando com ela. No outro dia, eu dou uma bala de hortelã para a Yasmin e estou aqui conversando com ela.
No outro dia eu vou fazer isso, no outro dia eu vou fazendo essa rotina de a bala de hortelã, até que inconscientemente o cérebro dela vai associar a bala de hortelã a quem? A mim. Então, quando ela comer uma bala de hortelã, ela vai pensar em mim. E quando ela me ver, né? Quando ela me ver, ela vai pensar na bala de hortelã. E como ela gosta muito da bala de hortelã, ela automaticamente vai gostar de mim. Então, assim, gente, aleluia. O efeito Pavlov que eu tenho percebido, e aqui na igreja, é a música. Não vou falar mal da música, tá, gente? Pelo amor de Deus, me entendam. Aquela, ó, quão lindo esse nome é. Quando começa, a morte persiste, o véu do peixe, a igreja, uau, aleluia, a tumba vazia agora está, o reino te adora, sei lá, esqueci a música, como é? Os céus te adoram, que proclamam tua glória, aleluia. Gente, vocês já perceberam isso? Que quando começa essa música, todo mundo, uau, xaramanai, não é? Tô mentindo? Tô? Vocês estão quietos por quê? Vocês gostam da música, né? Sabia. Desculpa, gente. Não estou falando mal da música. Ou então é aquela estamos de pé. A perseguição não arranha. É quando começa. É isso! Começou a música! Aí depois que passou a parte da bateria, todo mundo começa. A perseguição não parou. Até então ninguém estava batendo palma. Mas começou a bateria, todo mundo. É assim, gente, é porque uma vez o Espírito se manifestou nisso, né? E agora a gente acha que é um sinônimo de que ele vai se manifestar sempre. Então, começa, a igreja toda vai e está todo mundo achando que Deus está no negócio, mas nem sempre Deus está no negócio. Isso é sempre? Não, o que eu falei, pelo amor de Deus, gente, não saiam daqui achando que eu estou falando alguma coisa. Entendam que eu não estou aqui, né, falando que a gente tem que banir essas músicas, que não pode mais cantar. Eu não estou falando de ministros, não estou falando de músicos, não estou falando da... Tipo assim, não estou falando que essa música não contém verdade. Ela contém verdade, gente. A morte, Jesus venceu. A tumba foi aberta, ele venceu a morte, ele agora vive para sempre. Ele, como é que é a parte lá? Essa aí que você está pensando? Não, vive estás. És invencível, és inigualável. Isso é mentira? Não, claro que não é. Tudo isso é uma verdade. E várias vezes, não estou falando todas, tá, gente? Pelo amor de Deus, entenda. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Amém? Amém. Então, assim, gente, eu estou falando que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente associa à manifestação do Espírito, porque aí já não é mais o Espírito, é a emoção. A gente já começa a colocar o Espírito Santo onde ele não está. Já começa a associar. O que eu falei, a gente começa a colocar Deus numa caixa. Eu sei que o Espírito vai agir quando eu cantar o Colinho desse nome é. Então, se eu ver a igreja muito morta, eu canto essa música que é batata. Todo mundo começa a levantar, tem mais isso, tem aquilo, não sei o quê. Só que nem sempre. Não estou falando que não é mentira. Agora, essa música nunca mais vai manifestar o Espírito. Não é isso. Mas nem sempre. É uma alerta para a gente, tipo assim, será? Então, até, cadê? Versículo 13, né, que eu falei. Né, o Senhor, esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Né? O versículo 13, ele não quer dizer que o que eles faziam estava errado. Não eram músicas, não eram palavras, não era a condução do culto, ou a adoração, como era feita a adoração. Não era levantar o braço, não era, né? Porque todo mundo tem um jeito de adorar. Um levanta o braço aqui, outro só faz assim. A Duda faz assim, ó. Ela põe o Espírito Santo aqui. Ó. Ela adora assim, eu acho tão bonitinho. Então, assim, o Nicolas se joga no chão. Então, assim, todo mundo tem. Mas, né, não é a forma como você conduz sua adoração. Porque a gente tem, né, ter ordem e decência no culto, né? Paulo nos exorta. Ok, ó, só para vocês não falarem que eu estou falando errado, cadê? 1 Coríntios 14, versículo 26, aqui, ó. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma língua, uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Mas não é isso aqui que eu queria, não. Cadê? Ah, tá. Versículo 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem e... Isso aí. Então, assim, vocês estão vendo que não é de mim, tá? Aleluia. Tá na Bíblia. Então, não é a música, não é a palavra, não é o que a gente faz. É como a gente faz. Né?
tinha um comentarista, né, num dos estudos que eu estava lendo sobre religiosidade, eles usaram essa passagem de Isaías. Aí eu copiei porque eu achei bom, né? Então vou ler aqui para vocês. É assim, ó. A adoração desse povo era vã diante do Senhor, porque se transformou num ritual monótono. O coração já não participava mais do culto. Eles o adoravam segundo tradições criadas por homens, por falsos profetas, por sacerdotes corrompidos pelo pecado, mas não segundo o que aprenderam através da sua experiência pessoal com Deus. Não havia mais o amor. Eles eram barro nas mãos do oleiro, entretanto, não se deixavam ser moldados pelo Criador. E por causa de sua altivez e orgulho, o Senhor os cegou para as coisas espirituais, que foi o que a gente leu no versículo 9. E no 10 também. A inteligência e a sabedoria dos seus sábios conselheiros, magistrados, profetas e videntes não serviam mais para nada. Eram frutos da carne, não do Espírito. Amém? Vocês estão entendendo onde eu estou falando? Não, gente, me fala, tá amém? Amém. Vocês estão sendo esculhambados? Eu também. Aleluia. Obrigada, Senhor. Tem uma frase muito bruta, mas que eu não queria colocar ela aqui, mas eu botei. Que é: se Deus tirasse o Espírito Santo desse mundo, boa parte daquilo que a igreja faz prosseguiria como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. Assim, eu tenho dons espirituais bastante específicos. Aleluia. Mas quando eu me deparo, né, com versículos assim, quando eu sou confrontada dessa forma pela palavra, às vezes eu fico me perguntando assim: será que eu veria? Será que eu saberia? Eu quero muito crer que não, mas é muito fácil você enganar você mesmo. Muito fácil, gente. Eu falo porque eu me engano a mim mesmo. Eu sei que depois de passarem, né, por todo esse sofrimento, né, que foi eles mesmos, né, que plantaram, mas amém? O povo judeu, ele se apegou muito à lei, né, aos sacrifícios, às rotinas. Mas isso só fez com que eles entrassem nesse limbo de engano. Eles tiraram Deus do lugar de direito de Deus sem nem mesmo perceberem. E nós fazemos o mesmo. Nós fazemos o mesmo. Colossenses 2:8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Como eu falei, tudo começa com uma boa intenção. É bem sutil. Não faz alarde, não chega assim, né? Toma. Não. É tudo sorrateiro. E foi essa parte que me pegou, que me confrontou muito. Porque é uma coisa que eu faço, gente. Eu não falo aqui de ninguém, não. Eu falo de mim mesma. E assim, eu faço isso o tempo todo. Eu tiro Deus do lugar de Deus. Quase sempre. Deus tem misericórdia da nossa vida. Da minha vida, né? Enfim. Eu venho à igreja. Eu vivo uma vida de santidade. Eu leio a Bíblia. Eu jejuo, eu oro, eu louvo, né? Eu estou aqui nos ministérios. Eu atuo nos ministérios onde eu estou envolvida. Mas qual o propósito? Obviamente, a gente vai falar: é Deus, é Jesus. Mas será que é mesmo? Vamos pensar aqui, será que é mesmo, né? No domingo passado, o pastor estava falando, a pregação dele não tinha nada a ver, né, com o que eu estou falando aqui, não, mas ele falou uma frase que me pegou, que ficou na minha cabeça, né, e voltou à minha cabeça enquanto eu estava preparando a pregação, que foi: pare de ficar satisfeito com o que as pessoas dizem. Ele falou isso no sentido do que aquelas pessoas que gostam de comentar: você é uma bênção, você é maravilhoso, você é muito usado, você é isso, você é aquilo. E a gente fica ouvindo e falando: eu sou usado. Ai, eu sou usado. Ai, Deus é tão bom. Aí a pessoa fala assim: você é muito usado. Aí você fala: ai, para, cara, eu não sou nada. E que é isso? E isso ficou na minha cabeça porque eu falei: é isso mesmo. É exatamente isso. Não é mais sobre Jesus, é sobre o homem.
Aí agora vocês vão falar, uou, descobriu a América, todo mundo pega sobre isso, todo mundo fala que agora não é sobre mais Jesus, a gente tira, né? Nada cristocêntrico, agora é sobre o homem. Sim, mas é que até as coisas que a gente jura que são para Deus, são para os homens, são para mim. Eu não leio a Bíblia para alimentar meu espírito. Eu leio a Bíblia para eu mostrar para mim mesmo que eu alimento o espírito. Eu não jejuo para fortalecer o meu espírito. Eu jejuo para mostrar para mim mesma e para quem quiser ver que eu estou fortalecendo meu espírito. Eu não oro pensando assim, aleluia, é tudo sobre Jesus. Eu oro pensando assim, caramba, estou orando. Eu não louvo para falar, tipo assim, aleluia, tudo sobre Jesus. Não, eu louvo com aquele pensamento assim, estão vendo a minha mão levantada. E eu estou vendo a minha mão levantada. Olha como a minha unha está bem feita. Aleluia. É isso. Assim, quando o Espírito Santo confrontar, porque ele vai confrontar, eu posso responder. Eu tenho respaldo. Tipo assim, por que eu estou fazendo as coisas? Como assim eu estou errada? Se eu estou fazendo as coisas certas? Como eu posso estar errada? Como é que eu posso estar no caminho errado? Eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo. Tipo assim, não tem como você não pode me confrontar, Espírito Santo. Eu tenho respaldo. Eu tenho conhecimento da Bíblia. Ontem mesmo eu fiz jejum. Como assim eu estou errada? Se eu estou fazendo as coisas certas? Como? Isso me faz pensar na passagem que Jesus falou, né, daquele grande dia, quando as pessoas chegarem para ele, né, perguntarem, oi, então, por que eu não subi? Por que eu não subi, Senhor? Se eu fiz o quê? O que ele fez? Eu expulsei demônios, o capiroto, eu expulsei, Jesus é legal e o diabo não tem nada. Eu usei a faixinha lá 100% Jesus. Senhor, eu fiz tudo. Eu jejuei, eu preguei, eu orei a Bíblia, eu ganhei gincanas, Senhor. Pelo amor de Deus, na EBF eu acertava todas as questões. Eu libertei os outros. Quando eu pregava e depois no final do culto eu chamava os outros para o apelo, as pessoas vinham se arrepender aqui na frente. Como é que você pode dizer que eu não vou subir agora? E aí, Jesus vai falar o quê? Sai! Sai de perto de mim, não me toca. Não me toque. Mas por quê? Você fez tudo isso. Eu vi você lendo a Bíblia, eu vi você orando, eu vi você jejuando, eu vi você adorando na minha casa. Mas foi para você. Não foi para mim. Eu não te conheço porque você não quis me conhecer. Então, tchau. Vou subir aqui com quem fez. Então, assim, gente, virou receita, virou rotina. Isso porque não... Eu estou falando, gente, mas eu só quero chorar, tá? Então, se eu começar a chorar, vocês ignoram. Isso porque não tem mais coração, não tem mais espontaneidade, não tem aquela canção nova que os salmistas sempre falavam. Porque a canção nova é isso, gente. É um louvor novo todos os dias. Eu não faço aquilo que eu já fiz na intenção. Né? Eu não estou falando, gente, porque a gente faz coisas iguais, né? A gente tem, como eu falei, a ordem e a decência no culto, a gente tem a condução, a gente faz a devocional, fala, como é que começa? Tem que começar orando a Bíblia. Eu não estou falando dessa rotina, não é isso, mas eu estou falando do tipo assim, eu vou fazer isso porque eu sei que isso vai acontecer, porque eu tenho certeza que vai acontecer, porque já aconteceu. Então, essa é a receita do bolo. É fazer sempre as mesmas coisas, nunca empregar novas coisas, nunca entregar uma nova adoração, nunca entregar uma outra vertente daquilo que eu faço, é sempre a mesma coisa, porque eu acredito que aquilo ali vai funcionar. Aleluia. Tem uma música maravilhosa, eu não vou cantar, tá? Só vou ler alguns trechos dela pra gente. O nome é Entrega, da Daniela Araújo. Não sei se alguém já ouviu? Entrega? Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Então, o começo dela já é um tapa, que é assim, ó. Presta atenção, tá? Porque isso aí... E mesmo estando no caminho, eu posso me perder a ponto de nem perceber.
Mesmo estando no caminho, tá? Eu não estou desviada, não estou lá fora, não. Né? Não estou desviada, não. Como é que é? Afastada. Eu não estou afastada, eu estou no caminho. Mas aqui dentro do caminho eu posso me perder. E nem perceber. O bem que eu quero eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço e refaço. Não é só fazer, não. Eu faço e refaço. Faço e refaço. Todo dia ali, ó. Fazendo e refazendo. Fazendo e refazendo. Me perdendo e aqui, ó. Não vi. Se eu não sentir, é porque é mentira, né? A gente segue a vida de rotina crente que estamos vivendo o novo de Deus. Mas, tipo assim, aleluia, estou aqui, maravilhosa, só que eu não estou nada. A segunda estrofe, ela é assim. E mesmo estando no caminho, repete, eu posso me juntar ao acusador, fazendo de aparências minha religião, criando guerra em nome da razão, vivendo de verdades incompletas. Ou seja, eu vivo a verdade, que eu estou vivendo isso aqui, não estou? Só que não totalmente, só em parte. E em nome de um passado, de uma tradição. E é quando a gente percebe que não estamos certos, que, na verdade, nós estamos cegos. No versículo 23 de Colossenses 2, que eu li um pouquinho antes, bora. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa, falsa e com o... Mas não tem algum para refrear os impulsos da carne. E aí chega a melhor parte da música, que é o rap do Lito Atalaia. Meus pecados crescerão enquanto eu alimentá-los. Os demônios que eu crio, só eu posso calar. Porque a minha mão, que é curta para ajudar o infeliz, ela se estica para julgar e lembrar. E aí sim eu lembro o que a Bíblia diz. Será que é de Deus o crente orar assim? Que a lei seja sobre eles, mas a graça sobre mim. Vitória sobre os inimigos. Inimigos são quem? Se os cristãos não deviam querer o mal de ninguém. O único inimigo que a Bíblia aponta, Jesus venceu na cruz. Então me diz, com quem você luta contra? É o seu vizinho? É o seu patrão? É outro caminho? Outra religião? Você gosta de poder, você gosta de julgar. E tudo que você gosta, o diabo tem para te dar. Pois você quer aquilo que Jesus negou ao ser tentado. Pelos reinos deste mundo, você já está prostrado. Se Deus perguntasse o que eu acho, eu diria, perdão, Senhor, porque Lúcifer refez a proposta e a gente aceitou. Se Cristo pedisse um conselho, eu diria, fica aí. A oferta que você rejeitou foi aceita por aqui. E se Deus perguntasse o que houve, eu diria, ouve aí, os homens inventaram outro Cristo por aqui. E esse verso me descreve num jeito vergonhoso, gente. Porque quando eu ouço isso, eu só penso assim, não sou eu, não sou. Só que aqui só está escrachado. No dia a dia eu pego essas coisas e eu faço que nem aquela mãe, quando quer dar verdura para o filho. Que ela pega, aí bate tudo no liquidificador para esconder, para quando o filho comer não perceber que está comendo. Então, eu faço isso com tudo, não só os meus pecados, mas com todas as minhas ações. Eu bato no liquidificador para Deus não perceber, vou desmembrando para Deus não perceber, e acho que ele está caindo nessa, mas... Ele está caindo? Não. Jesus. A religiosidade nos faz viver uma vida de aparente devoção. Tem até um vídeo sobre isso, um livro, que eu estava até também mas eu não ia conseguir ler o livro todo antes de vir pregar, que era Até que Nada Mais Importe, ou Até que Nada Mais Importe, não sei, é de alguém. Quem é? Luciano Subirá. Eu só li um pouquinho do livro, gente, eu já falei assim, que legal, tchau, tchau. Mas isso aqui está no livro dele em algum momento, né? A religiosidade nos faz viver uma vida de aparente devoção. Nos faz pensar que participamos da manifestação do Espírito, que o sentimos e que o vemos. Nos faz pensar que conhecemos a Deus. Nos faz pensar que estamos perto dele. Nos faz pensar que estamos certos. Resumindo, nos faz pensar como o povo de Israel. O Senhor diz, esse povo se aproxima... Na verdade, não quero ler, não. Lê vocês, vamos embora. 1, 2, 3 e...
A gente não está longe de ser exatamente como esse versículo 13. Então está tudo perdido, né? Está todo mundo danou-se tudo, vai todo mundo para o inferno. Né? Vai todo mundo para o inferno então, né? Já que está tudo ruim, então a gente vai todo mundo para o inferno. Não, calma. Da mesma forma que a Bíblia e o Espírito Santo esculhamba a gente, nos dá na nossa cara, ela também nos dá as respostas. Graças a Deus, e nos dá os meios para a gente voltar para o lugar. A gente tem pessoas que viveram em meio à religiosidade, em meio ao engano, mas elas venceram. Não colocaram os corações em rotinas e rituais, mas colocaram o coração naquele que deve ter nosso coração. Pessoas como José, muito além da religiosidade do próprio povo, né, porque foi antes de Moisés, ele viveu em meio ao paganismo. Não foi nem tipo a religiosidade do povo de Israel, ele viveu em meio ao paganismo lá do Egito. Onde não tinha, assim, tinha Deus mesmo. Mas o bichinho foi em frente. O bichinho seguiu, né? Graças a Deus. Sua fé, seu coração, sua confiança, tudo estava pautado no Deus que ele servia. Por isso, ele pede que os ossos dele sejam levados do Egito. E ele é citado lá em Hebreus 11 como um dos heróis da fé. Não seguiu receitas, não seguiu modos. Ele vivia verdadeiramente o novo de Deus. Possamos ser como José, né? E temos Josias. Gente, Josias, eu vou ter que falar de Josias, porque ele é um dos, se não um dos meus reis favoritos de Judá. Deixa eu abrir aqui. 2 Reis. Então, aqui, ó, só o versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías, e ela era de Boscate. 2. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram no povo. E aqui, vou resumir, senão vou ler tudo. Aqui ele pede, está falando para que ele quer reformar o templo do Senhor. E durante esse processo de reforma, quando ele manda, né, as pessoas, os homens irem lá reformar, ele acha o livro da lei. E quando ele acha o livro da lei e ele lê o livro da lei, a primeira ação dele é rasgar as vestes, se jogar no chão e falar: tá tudo errado, a gente está fazendo tudo errado, Deus tem misericórdia na nossa vida. E aí, quando ele pede aos profetas, né, na época, para poderem, tipo assim, gente, consulta Deus, meu Deus, faz alguma coisa, a gente não pode continuar dessa maneira. Ele recebe a seguinte resposta. Capítulo 22 diz assim: portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre esse lugar. Então, assim, vira. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Tem alguém aqui com um filho de 8 anos? Ou com a idade aproximada? Não? Amém. Gente, 8 anos, uma criança. Eu dou aula para meninos de 8 anos. Eu posso dizer que esses meninos não têm maturidade para assumir um reino. Mas Josias, com 8 anos, assumiu um reino. E no 18º ano do seu reinado, ou seja, ele tinha 26 anos, minha idade, quase minha idade, tá? Vou fazer ainda, calma. Então, 26 anos, o homem acha o livro da lei, ele para pensar, ver tudo que ele precisa. E antes disso, na verdade, ele já estava vivendo retamente, tá? Ele já estava vivendo com Deus, ele já estava fazendo as coisas certas. Depois que ele acha o livro da lei, ele só continua. Ele não começa a andar bem depois que ele acha o livro da lei. Ele já andava. Ele já tinha Davi como seu predecessor e ele já andava nos caminhos do Senhor, mesmo antes de achar o livro da lei. E em meio a tudo que ele viu o pai fazer, que eles ouviram os antepassados fazerem, o homem estava com o coração em Deus. Ele podia ter se rendido a tudo que lhe foi passado, a tudo que ele viu. Quando ele tinha 8 anos, ele assumiu, então o pai dele morreu quando ele tinha 8 anos. Ele viveu um tempo com o pai dele, que foi Amon, que foi um rei que foi também horrível. Mas ao invés de seguir o que foi passado e o que ele viu, ele colocou o coração dele, como José, nas mãos de Deus. Não seguiu receitas. Ele viveu verdadeiramente uma vida reta diante de Deus. E por isso, seu reinado teve paz.
Ele viveu perto daquilo que a gente leu no versículo 13, ele viveu perto. Viveu pertinho. Mas ele não viu nenhuma da destruição que Babilônia trouxe para Israel, porque ele colocou o coração dele certamente onde devia colocar. E olha como ele se saiu. Eu amo Josias, gente. Temos também Maria, Marta, Maria Madalena, mulheres que viviam nos tempos dos fariseus. Os fariseus eram religiosos? Pô, muito. Elas viveram cercadas por leis, pelos rituais, mas ao conhecerem Jesus, depositaram seu coração nele. Você vê que Maria e Marta, elas conheciam tanto que elas recebiam Jesus na casa delas. Ele nem era visitante, né? Ele já era praticamente da família. Você não vê Jesus se comunicando, vivendo assim com outra família na Bíblia, mas Maria, Marta e... esqueci o nome dele, o homem que foi ressuscitado. Tinham Jesus como ali, ó. Quer dormir aqui, Jesus? Imagina a gente poder falar isso. Jesus, quer dormir na minha casa hoje? Você vai passar por aqui? Vai passar por Nova Iguaçu? Quer dormir? Eu tenho um quarto seu lá já. Pode... Ah, tem os 12? Aleluia. Dá pra colocar. Tem sala. Eles ficam ali. Gente, olha só. E Maria Madalena, ela foi uma das primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. Ela estava lá na cova. E quando ele aparece para as mulheres, e ela é uma delas. Elas se libertaram dos preceitos daquela época, cercada de religiosidade, para viverem verdadeiramente com Cristo. E nós temos também, sabe quem? Você. Nós temos nós. Aleluia, nós temos nós, não temos? Ih, também. Temos nós? A gente está inserido numa sociedade cheia de atalhos e de macetes, né? O mundo quer colocar atalhos e quer colocar macetes, mas nós seguimos a história do videogame. É isso! Uma sociedade que acha que tem uma receita de bolo para andar com Jesus. Que tudo se resume a certos comportamentos, certa maneira de andar, de agir, de falar, de louvar, de orar, né? Mas hoje, no nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração. Que é de onde saem os preceitos da vida, gente. Está com Jesus. Está no lugar certo. Não entramos nessas portas cientes do que será feito. De que vai haver 4... A gente entra, né? A gente sabe que vai ter 4 louvores, que vamos, né, adorar. E que vai vir a palavra, nós vamos receber. E aí vai vir um apelo, e nós vamos orar por pessoas. E, enfim, é isso. A gente sabe o que vai acontecer. Mas como eu falei, é da ordem da decência. Mas nós não vamos seguir um ritual, nós não vamos seguir uma receita de bolo. Até porque não é sobre o que acontece nessas 4 paredes, é sobre o que acontece aqui dentro. É sobre o que acontece aqui. Em nome de Jesus. E eu peço isso pra minha vida também. Que não seja, sabe, sobre... ser como o povo de Israel num sentido de a gente se perder em nós mesmos e acreditar que a gente vive nessa vida de devoção e que tá tudo certo, mas no fundo não tá. E quando chegar lá na frente, nós vamos nos deparar ou com o silêncio de Deus, ou porque o povo de Israel, gente, por eles terem vivido dessa maneira, graças a Deus, né, se a gente parar pra pensar, porque a salvação veio pra nós, mas era pra eles. Jesus veio por eles. Jesus veio para o povo que já era separado por Deus desde antes e eles não o quiseram. Então Jesus se voltou para aqueles que o queriam. E de certa forma a gente fica fazendo a mesma coisa, agindo de forma como eles fizeram, mas olha o que eles perderam. Olha o que eles perdem até hoje por não se voltarem para Jesus. Então que nessa noite a religiosidade, os rituais, as receitas que a gente cisma em colocar aqui, dizendo que é adoração, que a gente cisma em fazer falando que é uma vida de santidade, que é uma vida com Deus, eles vão cair por terra. Eu quero orar com vocês, mas eu não quero orar por vocês, porque eu preciso orar por mim. Sobre esse assunto eu preciso orar por mim, porque eu tô na mesma... Tô tão
acabada quanto talvez vocês estejam. Talvez não, né, gente? Talvez a palavra tenha sido só pra mim. Mas eu vou puxar a oração, claro. Mas eu quero que vocês coloquem a mão no próprio coração e ore pelo seu próprio coração, pela sua própria mente. Pensa aí se você tem algum ritual, se você entra por essas portas achando que você sabe o que vai acontecer e o que você tem que fazer para Deus se manifestar. Pensa se você tem colocado Deus numa caixa. Pensa se você tem colocado Deus numa colheira. Pensa se você tem agido de certa forma, achando que esse é o modo certo e assim você consegue a aprovação de Deus. E peça para Ele fazer as escamas caírem dos seus olhos. Peça para você ver verdadeiramente Jesus, para você ver quem Ele é e conhecê-lo, não só vê-lo, mas conhecê-lo. Porque aqueles que viram Jesus naquele grande dia vão ser colocados para fora, mas aqueles que conhecem Jesus vão entrar. Aqueles que conhecem e se permitem ser conhecidos por Jesus, eles vão entrar. Então, além de ver, que possamos conhecer. Senhor, nós estamos aqui, Jesus, constrangidos, Pai, pela Tua palavra. Constrangidos, Jesus, pelo que o Senhor nos falou. Eu sou a primeira da fila, Jesus, a dizer que meu coração, muitas vezes, Senhor, ele se desvia, ele não coloca o Senhor onde o Senhor deve ser colocado. As minhas ações nem sempre são voltadas para Ti. Às vezes elas são voltadas para mim, Senhor, mas eu estou me fazendo acreditar de que são para Ti, Senhor. E por isso eu te peço perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão nessa noite, Pai, por toda religiosidade, Senhor, por toda receita, por toda rotina, por todo ritual, por tudo que nós acreditamos que estamos fazendo por Ti, Senhor, mas no fundo não estamos. Desmembra nossos olhos, Senhor, para que eles possam olhar para Ti e Te conhecer, Senhor. Desmembra nossos olhos, Senhor, para que possamos Te ver, Senhor, verdadeiramente, para que possamos ser como José, como Josias, como Maria, como Marta, como Maria Madalena, Senhor, como Seus discípulos, Jesus, como Paulo, como as pessoas que verdadeiramente Te conheceram, Senhor, e não se deixaram levar por essa religiosidade. Nos perdoa, Senhor, por viver uma vida, Senhor, de aparente devoção. Nos perdoa, Senhor, por viver essa vida, Senhor, dessa forma, acreditando que no fim a nossa coroa vai ser vida eterna, Jesus, e talvez não seja. Que possamos olhar para Ti, Senhor, nos perdoa. A oração que fazemos nesse momento é simplesmente essa, Senhor, nos perdoe, Pai. Que possamos olhar para Ti. Que possamos olhar para Ti, Senhor. Que caia por terra, Senhor. Eu não sei se alguém aqui nessa noite tem algum ritual que esteja, sabe, Senhor, especificamente orando por isso. Mas que possa olhar para Ti, Senhor. Faz cair por terra, Senhor. Faz cair por terra, Jesus. Nós Te pedimos, Senhor. Desmembra, Senhor, nossa visão. Desmembra a visão, Senhor. Faz cair as escamas e que possamos olhar para Ti. É para Ti, é sobre Ti. Nós nos movemos e existimos por Tua causa,